Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Norte da Guerra. A série sobre a Guerra do Vietnã foi muito bem recebida pelos nossos assinantes, né? Só que todo mundo perguntava, poxa, Robinson, faz um vídeo sobre o Afeganistão, nós queremos saber também como é que foi a campanha do Afeganistão. Bom, eu comecei a estudar o assunto, tá? Porque muita coisa, alguma coisa a gente conhece, mas você tem que pegar os detalhes. E fui estudando, etc. Fizemos uma pesquisa pesada aí. E nós vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar a primeira pincelada no assunto da Guerra do Afeganistão e haverá mais 3 vídeos, tá? Na próxima segunda-feira, vão ser 3 segundas-feiras de setembro. Então, segunda-feira que vem tem mais um, que é a invasão do Afeganistão, depois vai ter a luta soviética no Afeganistão e a derrota soviética no Afeganistão. Então, esse vídeo, que é uma introdução, e mais 3 nas segundas-feiras subsequentes. Bom, em primeiro lugar, vamos citar mais ou menos a cinemática do que foi a invasão do Afeganistão. Em 1979, né, a Ásia estava sacudida pela Revolução do Ayatollah Khomeini no Irã, a Revolução Xiita. A União Soviética tinha um certo receio disso, que essa revolução se espalhasse pelos estados da União Soviética da Ásia Central, onde eram majoritariamente de orientação islâmica, né? Então eles tinham medo da exportação dessa revolução. E calhou uma outra coisa também. O Partido Comunista no Afeganistão teve um golpe de Estado interno lá e o Hafizullah Amin, que entrou, né, que assumiu o poder, ele não estava agradando aos soviéticos. E é um problema também, né, um fator adicional, que se os soviéticos controlassem o Afeganistão, eles estariam muito mais próximos do Oceano Índico, né, de mares quentes, teriam bases aéreas ali, etc. Então, essa conjunção de fatores é que colaborou para que eles decidissem invadir, tomar essa decisão infeliz de invadir o Afeganistão, que se deu efetivamente em dezembro de 1979, quando era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Leonid Brezhnev, que era um linha dura. Bom, pessoal, a invasão soviética no Afeganistão se deu em dezembro de 1979, tá? O que aconteceu? Basicamente foi o seguinte, unidades aerotransportadas tomaram a capital e o resto do 40º Exército Soviético entrou pelo norte, né? Se vocês olharem o vídeo que eu fiz sobre a invasão da Tchecoslováquia, a metodologia usada lá, as táticas, todo o emprego do exército soviético, na época, na invasão da Tchecoslováquia em 68, 11 anos antes, guarda muita semelhança. E a invasão foi relativamente tranquila, se não fosse um detalhe que estava por mostrar o que viria nos 10 anos seguintes. Na invasão, os soviéticos usaram tropas da KGB e algumas unidades especiais para tomar o Palácio Taibeg, onde se encontrava o presidente do Afeganistão na época, que era o Hafizullah Amin, um comunista, mas que guardava uma certa linha dissidente com Moscou. Nesse combate, os russos perderam mais de 100 militares da KGB e a guarda do palácio mais de 400. Foi uma luta feroz. Dizem que quando Yuri Andropov, que era o diretor da KGB na época, ele recebeu essas baixas, né, porque a KGB ela tem, como toda a polícia do mundo, né, como toda organização policial, ela tem a sua galeria de mártires, né, de pessoas que morreram em combate. Quando ele recebeu ficou sabendo da quantidade de gente que tinha morrido, de militares do KGB, ele falou, poxa, a gente não tem condição de colocar tudo isso nas paredes aí, porque vai sugerir um monte de perguntas. Eu lembro que a União Soviética naquela época vivia envolta num manto de segredo, e eles realmente ficaram preocupados. Então, esse primeiro combate do Afeganistão já mostra o que viria depois. Agora, a luta soviética no Afeganistão foi uma derrota como foi a derrota, o empreendimento americano no Vietnã. Só que eu acho engraçado o seguinte, né? Dos dois lados tem gente que nega a história, né? Então tem gente que vem aqui no carro e fala, não, os Estados Unidos ganharam todas as batalhas do Vietnã. Eu pergunto, e daí? O que você faz com isso, meu amigo? Saigon hoje se chama Ho Chi Minh, não se chama Lyndon Johnson, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai chegar falando, não, nós ganhamos todas as batalhas, devolve o Vietnã, é isso que você vai falar? Então a gente tem que
ter na cabeça o seguinte, gente, a história não volta atrás. Perderam, tiveram que sair de lá. E foi a mesma coisa os soviéticos no Afeganistão. Mas as desculpas do pessoal que defende que os soviéticos não foram derrotados no Afeganistão, são mais farrapadas ainda, chega a ser engraçado. Teve um sujeito, ele não é brasileiro, ele escreveu o seguinte lá, que a União Soviética não foi derrotada no Afeganistão. Por quê? Porque a União Soviética acabou em 91 e a derrota no Afeganistão só veio em 1993, ou 92. Olha a cabecinha do cidadão querendo justificar a sua ideologia. Então, eu acho muito importante vocês estudarem os conflitos, as batalhas, as guerras da história sem ideologia, gente. Esse viés ideológico é pavoroso para quem está aprendendo. Eu procuro fazer aqui no canal o mais isento, o mais neutro possível. Eu falo sempre o seguinte, o canal Arte da Guerra, ele faz análises militares descontaminadas. Para mim não interessa se os Estados Unidos é bonzinho, se o russo, não me interessa nada disso. Eu quero saber o seguinte, quem fez bobagem, quem errou menos? É isso que nos interessa aqui no canal Arte da Guerra. Para mim, se o cara era comunista, se era nazista, isso não tem a mínima... Não é isso que está em julgamento aqui. Nós não estamos aqui para julgar a história, estamos aqui para analisá-la. Bom, então a luta soviética no Afeganistão, prosseguindo, foram 9 anos, tá? Eles empregaram ali, chegaram a empregar no total 600 mil militares, mas o pico deu entre 115 e 120 mil homens. Cometeram diversos erros ali, né? Primeiro porque uma boa parte das unidades era formada por infantaria motorizada. Não eram unidades, ou seja, não eram unidades especializadas no combate à insurreição. Eram unidades convencionais. Infantaria motorizada geralmente ela vem em veículos, né, blindados, ou BMP russo, parecido com o M103 americano, ou caminhões, e ela faz um ataque convencional de infantaria. Esses caras não tinham condições de fazer as operações de contra-insurgência. Para isso é necessário unidades de operações especiais. Quando os russos empregaram tropas Spetsnaz e paraquedistas, eles saíram relativamente bem no combate aos mujahedin. Mas as tropas de infantaria não tinham grandes chances. E acontecia o seguinte também, uma boa parte dessas tropas, que era do 40º Exército, era da Ásia Central, gente do Uzbequistão, Tajiquistão, essas repúblicas, Cazaquistão, essas repúblicas da Ásia Central. E o que acontece? Essas pessoas, elas começaram a ver, os mujahedins eram muçulmanos. Eles vêm de países, as tropas soviéticas vinham de países que eram muçulmanos, mas estavam sufocados pelo tacão soviético, tá? Pela repressão à liberdade religiosa. Eles começaram a ver isso daí e tinha muito choque, né? Muita deserção, etc. E o que os russos começaram a fazer? Substituir essas tropas de infantaria motorizada da Ásia Central por tropas eslavas. Melhorou um pouquinho, mas já não tinha condição de resolver o problema. Na minha opinião, minha análise é assim, em termos globais, depois nos outros vídeos nós vamos estudar separadamente. É que os russos cometeram os mesmos erros que os americanos cometeram no Vietnã. Foi a mesma coisa, a repetição. Eles não entenderam o que estava em jogo ali. Tá? Por exemplo, os comunistas, né, o governo comunista do Afeganistão queria implantar, educar o povo, né, criar uma educação melhor, dar mais autonomia para as mulheres, porque você sabe, a situação das mulheres do Afeganistão é realmente muito difícil. Agora, vai explicar isso para um afegão? Vai explicar isso para uma pessoa que viveu sempre naquele tacão, a cultura dela é aquela. O pai viveu assim, o avô viveu assim, a avó viveu assim. É difícil você mudar isso, gente. É difícil você mudar a cultura. E muitas vezes o governo comunista que existia ali tentou impor essas medidas na marra. Você não consegue. Você não muda a cultura de um povo da noite para o dia. Então, o que acontece? Por melhores que fossem as boas intenções do governo comunista do Afeganistão e das tropas russas, tá? O povo via aquilo como opressão. Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu no Vietnã 10 anos antes, quando os Estados Unidos não conseguiram vender o peixe deles. Ninguém confiava no governo sul-vietnamita, que era apoiado pelos americanos. No Afeganistão a mesma coisa. Parece que uma guerra, você tirou uma guerra do Sudeste Asiático e jogou para a Ásia Central. Agora, o pessoal que diz que o Afeganistão ajudou a quebrar a União Soviética, eu acho que teve uma colaboração muito importante. Vou explicar por quê. Isoladamente, não foi.
Mas vocês têm que lembrar que o Afeganistão trouxe, primeiro, uma série de sanções econômicas contra a União Soviética, que deixaram o país bastante debilitado em termos econômicos. Segundo, o custo de uma guerra. É o velho custo, gente. Você bota a tropa ali, aviões, blindados, bombas, mísseis, foguetes, etc. Tem um custo. Tudo isso tem um custo. Para um país que, como a União Soviética, que nunca foi uma campeã de produção, né? A economia comunista, a economia socialista, ela produzia o necessário, né? É o velho problema de você limitar a ambição do ser humano. Você pega um operário, ele sabe que se ele fizer 10, o salário dele é o mesmo. Ele não tem a sua ambição não é estimulada. Então a produção das fábricas nunca foi lá essas coisas, tá? Já era ruim, sustentando uma guerra com aquelas proporções, piorou. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós temos um encontro, tá? Agora, então, dia 3, segunda-feira, com a segunda parte dessa série aqui, que nós vamos falar efetivamente da invasão soviética no Afeganistão. Como foram os primeiros dias, como a população recebeu. Dia 3, depois dia 10 e dia 17. Hoje, eu ainda estou voltando com mais um vídeo, uma grande surpresa para os assinantes do canal Arte da Guerra. E o que eu peço para vocês, pessoal, vamos nos inscrever no LinkedIn, tá? Eu já tenho mais de 30 mil seguidores lá, a gente não tem condições de enviar convite para ninguém, mas podem enviar o convite de vocês que eu aceito. Podem seguir, tá? No LinkedIn que eu publico muita coisa lá também, tá ok? Então, nós estamos voltando hoje com mais um vídeo sensacional aqui, uma surpresa muito bacana para os assinantes do canal Arte da Guerra, tá? E então aguardo vocês nesse próximo vídeo, sempre com responsabilidade, compromisso e muita fé nesse Brasil, pessoal.